Sejam todos bem-vindos aqui no nosso grupo de leitura comentada. Acho que tem bastante gente nova, né? Que é a primeira vez que está acompanhando o trabalho aqui. Tem o pessoal que já segue, já acompanhando. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que tem esse grupo de leitura comentada, a gente costuma fazer ele com certa frequência, né? Então, já tivemos algumas leituras, o texto, o recalque, a negação, né? Já foram feitas leituras comentadas desses textos, e hoje a gente vai começar, de Minha fato, filha, você fazer precisa comer alguma coisa, Luana. a leitura. Valéria, o microfone está aberto. Deixa eu fechar aqui. Pessoal, deixem o microfone desligado e a câmera ligada, por gentileza, tá bom? Aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem abrir o microfone para a gente conversar. Então, tem essa leitura comentada já, né, de alguns outros textos, e hoje nós vamos começar oficialmente a leitura desse texto Freud, tá? No encontro passado com Pedro Eleodoro Tavares, a gente não fez a leitura, né? A gente foi discutindo ali, conversando a respeito de alguns aspectos teóricos, né, da tradução, do conceito. Acho que foi bem interessante, assim, o bate-papo, a discussão, tá? Para quem não me conhece, sou Marco Correa Leite. Eu acredito que, se não todos vocês, a maioria de vocês já conhece o meu trabalho, segue meu trabalho há um tempo, né? Eu sou coordenador das especializações em Fundamentos da Psicanálise do Instituto ESP, coordenador geral ali das pós-graduações. Estou fazendo doutorado atualmente na Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Tenho mestrado, formado em psicologia, mais quase 15 anos de clínica. E trabalho aí com a transmissão, tem seminários, tem esses grupos de leitura, live, trabalho com transmissão já faz um bom tempo. Esse texto, né, para dar uma situada assim em vocês, esse é um texto muito especial, tá, para o Freud. É um texto que foi escrito no momento crítico da psicanálise, aonde o Freud ele tinha uma certa relação dentro da Associação Psicanalítica Internacional, da IPA. Ele, óbvio, foi um dos fundadores, mas não o único. Mas dentro da IPA estava tendo algumas divergências, né, bem interessantes, entre elas com Jung. Jung, Adler e outros ali que vão acabar rompendo com Freud, Karen Horn. Agora, por que isso é importante? Retomar essa questão histórica. Porque Freud escreve os artigos sobre a técnica e depois os ensaios sobre a metapsicologia. Esses ensaios sobre a metapsicologia, A Pulsão e Seus Destinos, é um dos textos, tá, que a gente encontra dentro desses ensaios. Freud escreve, então, nesse pequeno período de tempo, uma série de textos sobre a técnica e sobre a metapsicologia, sobre aquilo que fundamenta o pensamento, do que é a psicanálise, os conceitos e tal, no intuito de organizar, né, o que é e o que não é psicanálise. Tá? Para deixar muito claro com o que a gente trabalha e como a gente trabalha, fazendo uma diferenciação importante da psicanálise com a psicoterapia, por exemplo, e também com a psicologia analítica de Jung, e depois, futuramente, com a psicologia do ego. Lacan vai fazer essa crítica, né, de uma forma um tanto quanto mais contundente, tá? É importante também passar isso para vocês, esse período histórico, porque o Freud, nessa época, estava achando que ia morrer, tá? Ele, se eu não me engano, ele tinha descoberto o câncer, ele já estava as questões da Primeira Guerra Mundial, né? Já estava aparecendo.
Então, tem um livro, se eu não me engano, do Garcia Rosa, onde ele conta essa história. Eu acho que é os Metapsicologia Freudiana, no livro do Garcia Rosa. Ele vai dizer assim que, se eu não me engano, é o Garcia Rosa, tá, gente? Ele vai dizer que o Freud ele estava enfrentando 3 perigos, né, que ameaçavam acabar com a psicanálise. A primeira era com relação à guerra, que já estava ali se organizando, né, sendo fomentada. A segunda era com relação à guerra dentro da IPA, na discussão teórica, Jung fica, não fica, né? O Jung sai em 1912 ou 13, se eu não me engano. E a terceira era com relação a essa luta que ele travava, né, contra ali o diagnóstico, contra o câncer, né? Também há de se discutir se de fato foi câncer. Quem trabalha com essa perspectiva é o, o Oscar Cesarotto. Ele traz essa leitura histórica um tanto quanto interessante. Ele vai dizer assim, olha, talvez não seja interessante a gente pensar ali, né, que o Freud teve um câncer e esse câncer não curou por todo o tempo, né, o período que o Freud fica com esse câncer. E aí ele vai explicar que na época do Freud, né, ele teve ali a ferida, né, o câncer, provavelmente, mas se utilizava a cocaína como anestésico, né, tópico. Então ele passava a cocaína, só que a cocaína a gente sabe que ela lesa os tecidos, né? Então o negócio que era para ajudar vai piorando, 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 piorando. Nessa época a coisa já estava degringolando para o Freud, tá? Nesse texto aqui também, e a gente vai ver no comecinho dele, mas já podemos, né, fazer um adiantamento, assim, por assim dizer. Nós já começamos a ver que o Freud, ele já tem alguns elementos para pensar aquilo que vai ser trabalhado em 1920 como conceito de pulsão de morte, tá? Nós vamos ver que já tem aqui o germe da pulsão de morte nesse texto. Outro ponto que o Freud traz para a gente, escreve de fato isso, é com relação à organização da pulsão em pulsão sexual e pulsão de autoconservação. Freud, aqui nesse texto, ele já fala que esse é um construto provisório, né? E que enquanto nos serve, a gente utiliza, mas que nada impede da gente abrir mão dele, né, quando for necessário, quando tivermos algo melhor. É interessante porque no texto Introdução ao Narcisismo, de 1914, anterior a esse aqui, que também compõe os artigos metapsicológicos do Freud, Freud falava disso no finalzinho do texto. Introdução ao Narcisismo, Freud ele abre a discussão falando assim, tá aí um bom texto, de repente, para a gente fazer a leitura comentada, né? O próximo. Mas o Freud fala assim, eu vou formalizar o que nós chamamos de ego, né? E no final do texto, parece que ele faz um monte de coisa menos isso. Então, é fuga ao tema total, assim. Se fosse um artigo científico, não seria publicado, com certeza absoluta, né? Agora, por que está publicado, então, e por que ele é um texto muito importante para a gente? Porque a gente vê a construção teórica do Freud com relação ao narcisismo, que é essa energia, né? Que a gente vai ver ali aqui a questão da libido, da pulsão, que se liga de alguma maneira ao eu, né? E essa ligação com determinadas representações, em determinadas representações, possibilita a formação do ego, tá? Isso está no texto, mas o mais interessante do texto é quando ele já estava ali naquela época opondo, né,
pulsão sexual e pulsão de autoconservação, tentando trabalhar com essa divisão pulsional, fazendo um contraponto à proposta de Jung, de um monismo pulsional, onde você teria ali o elan vital. Essa foi uma das razões porque Freud e Jung rompem, né, definitivamente. E é uma das razões pelas quais não nos serve, enquanto psicanálise, pensar uma prática a partir de uma perspectiva junguiana, né? Isso, Jung foge completamente, vai construir ali a sua teoria, a sua prática, né? Que não tem nada a ver com a psicanálise. Agora, o que é legal no texto é que ele começa a partir dessa perspectiva e lá no final do texto ele vai dizer que essa ideia de uma pulsão sexual e outra pulsão, né, de autoconservação não se sustenta. Interessante, né? Freud começa falando assim, ó, eu vou mostrar para vocês, então, né, uma das discussões que a gente tem com o Jung, né? Eu vou mostrar para vocês que se trata de duas pulsões. No final, ele fala assim, ó, é uma só muda o objeto. Então, na pulsão sexual, você teria ali como objeto o outro, né? Que, vamos ver aqui nesse texto como é que é essa questão do objeto aí. E na pulsão de autoconservação, você teria como objeto o eu, né? E aí você teria ali a questão do narcisismo, a constituição do narcisismo. Agora, o Freud fala, né, que, bom, então, no fim das contas, trata da mesma pulsão, da mesma energia, né? Veja, então, introdução ao narcisismo, a pulsão e seus destinos e depois o inconsciente. São os textos que, basicamente, vão fundamentar, tá, a técnica e o manejo da psicanálise. Depois, em 1917, Freud escreve em 1915 esse texto. Ele publica em 16 ou 17, se não me engano, 17, depois das conferências introdutórias. Freud escreve um belíssimo texto chamado Luta e Melancolia. Nesse texto, Luta e Melancolia, Freud ele avança já, né? Isso em 1915, gente, ele publica em 17, mas em 1915 ele já avança para uma perspectiva de uma pulsão de morte, de uma energia desligada. O retorno, né, ao inorgânico. E isso é muito importante, né, que eu estou comentando aqui com vocês, é muito importante porque às vezes a gente escuta por aí que a psicanálise ela não é uma pseudociência, né? Acho que vocês que acompanham meu trabalho nas redes sociais têm visto aí a discussão que eu tenho proposto, junto com o Gilson Iannini, o Paulo Bir, Pedro Eleodoro Tavares, né? Essa galera toda aí está fazendo um trabalho maravilhoso para o Siddhartha Ribeiro agora também, né? Entrou aí com tudo agora. O Mário Eduardo Pereira, né? Mário Eduardo Costa Pereira, se eu não me engano o nome dele. Então, essa galera que pensa que a psicanálise é uma pseudociência, um dos argumentos que eles vão utilizar é mais ou menos assim, olha, a psicanálise é um contexto, é uma teoria que Freud tira da cabeça dele, que é um bloco que não se modifica, né? Então, a partir da clínica, né, não tem uma modificação da teoria da psicanálise. E é precisamente o oposto, né? Ou seja, conforme a clínica não vai dando indícios de comprovar aquilo de que a teoria está falando, muda-se a teoria, né? E nessa época aqui, é muito interessante esse texto, porque o inconsciente, né, também, e o recalque, porque o Freud está trabalhando com uma discussão aonde ele apresenta o conceito, mas ele o tempo inteiro está dizendo, não está acabado.
Aqui o Freud já estava discutindo, nessa época também, a questão de que, bom, seria originário o masoquismo ou o sadismo? Seria originário o amor ou o ódio? O que está na origem? O sadismo ou o masoquismo? O amor ou o ódio? Para depois vir a outra coisa, né? A destruição, pulsão de morte, o mais além do princípio do prazer, ou a possibilidade de ligação, de energia ligada, né? Que é Eros. Então veja que, embora o Freud, então, nos apresente uma série de textos denominados artigos sobre a metapsicologia, que aí compõe, então, são vários textos ali, né? Citei alguns aqui para vocês. Ele deixa muito claro, se eu não me engano, em todos os textos, inclusive no texto da negação, depois em 1937 ele escreve Construções em Análise, discutindo o texto, né, de 1912 ou 13, eu acho, a negação. É um texto que está no grupo ali, né, o link da leitura comentada. Então, assim, o Freud ele deixa muito claro nesses textos, né, que nós estamos entregando algo que é parcial, tá? Mas que sustenta, que vai dar, de alguma maneira, todo o amparo teórico, tá? Conceitual para a nossa prática, ok? Outro ponto importantíssimo é que nessa época também Freud ele estava muito preocupado e na dinâmica da transferência ele vai falar disso, né? E recordar, repetir, elaborar também ele comenta. Ele estava muito preocupado com a seguinte crítica que estava se fazendo à psicanálise. Pouco se falava sobre a consciência e sobre o eu consciente. E aí o Freud diz assim: nós não temos muito o que agregar a respeito disso. As nossas pesquisas têm mostrado que isso que nós chamamos de eu consciente, né, ele está submetido, né, a essa parte inconsciente, que nós vamos chamar ali de um eu inconsciente articulado com o id, né, e que pega ali a pulsão, né, pega os conceitos do recalque, da pulsão, para, de alguma maneira, não apenas formar o ego do indivíduo, né, mas como também essa parte consciente só é consciente na medida em que há elementos que permitem uma consciência dessas representações, disso que a pessoa chama de eu, né? Aqui, então, nós temos uma diferença importante nessa época já entre a psicanálise e a psicoterapia de uma forma geral, onde as psicoterapias, resgatando o texto de Freud de 1905, né, o texto denominado Sobre a Psicoterapia, onde as psicoterapias iriam dar um privilégio ao ego consciente, fortalecendo esse ego, organizando esse ego, né, trabalhando para que esse ego fique, né, forte o suficiente para resistir às investidas do conteúdo recalcado, do inconsciente e tal. Bom, o efeito disso é o aumento do sintoma, o fortalecimento do sintoma. Já Freud, ele está dizendo que a psicanálise ela deveria se propor enquanto um trabalho ao contrário, que vai também um lado oposto dessa ideia de autoconsciência, né? de autocontrole, de autoajuda, né? Que não essa lógica que o Freud propõe é uma lógica que vai ser depois resgatada por Lacan e que tende ao descer, ou seja, quanto mais você trabalha na clínica fazendo aparecer, isso está no texto Construções em Análise, tá? Fazendo aparecer os elementos do inconsciente, mais permeável o eu se torna para essas questões do inconsciente, tá?
E uma vez que está permeável, tem um duplo efeito aí. Primeiro, que o eu dá conta de ser muito mais do que aquilo que ele acreditava e jurava que tinha que ser. Por outro lado, esse eu, né, que a gente pode chamar ali de permeado, que não é a mesma coisa de que frágil, né? No sentido de que, bom, se é um ego frágil, vamos investir aqui nesse ego para fortalecer ele, para ele suportar essas investidas de algo do inconsciente, que nós vamos ler nesse texto, inclusive. Por outro lado, então tem essa perspectiva de um eu permeável, né? Por outro lado, é possível, com o trabalho da psicanálise que visa esse descer, uma reconciliação com as pulsões. Ou seja, o trabalho do analista é sempre orientado em direção ao desejo. Né? Para quem quer saber um pouquinho mais dessas questões do desejo aí, eu sugiro um vídeo da Michelle Roma Faria sobre o grafo do desejo, onde ela traz esses elementos de uma forma bem bacana. Tá? Desejo não é desejo de alguma coisa, aí nós teríamos no campo da necessidade. Né? O desejo ele é estrutural e estruturante, ou seja, ele é efeito da castração. Né? É aquilo que nós vamos ter como... só é possível o desejo na medida em que há falta. Né? Então, nós podemos dizer que isso que nós chamamos de desejo não é um desejo de algo, de alguém, de alguma coisa, não. É puro movimento. Isso se articula também com as questões da pulsão. Toda essa abertura aqui para a gente começar a leitura, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode perguntar, tá? Pode abrir o microfone para perguntar. Mas toda essa abertura aqui, gente, para dizer que a psicanálise ou trabalha, tá, com a clínica a partir do conceito de inconsciente, pulsão, recalque, né? Ou a gente não pode dizer que estamos fazendo psicanálise. Não sei se vocês concordam ou não com isso, mas para mim isso está muito claro, né? E não sou só eu que falo isso, né? Óbvio que não. Vocês podem pegar isso nos textos do Lacan, por exemplo, Seminário 11, os 4 conceitos fundamentais. Né? O Seminário 20 de Lacan, lá na frente. Quando o Lacan já era Lacan, né? Ele já sabia que ele era Lacan. O Seminário 20, ele retoma algumas questões ali a respeito do desejo, do ser, da pulsão, né? Do objeto, aquilo que ele trabalhou lá no Seminário 7, na Ética da Psicanálise. Nos primeiros seminários ali, o desejo e sua interpretação, a ética da psicanálise e tal, o Lacan parece que no Seminário 20 ele dá uma acabada no texto, né? Ele vai falar, bom, vamos trabalhar por essa perspectiva e vai fazer isso a partir da perspectiva clínica, né? Tá? Vamos lá então, gente. Alguma dúvida aqui? Nenhuma? Podemos começar? Aproveitem, tá? Para a gente ir conversando aqui também. Acho que a ideia é a gente poder trocar, não é só eu ficar aqui falando, tá? Alguém quer fazer um comentário, uma dúvida? Bem? Texto, isso, de 1915. Vamos utilizar esse aqui, as pulsões e seus destinos. Vocês sabem que eu prefiro muitíssimo a edição da Autêntica, né? Quem não sabe ainda está sabendo agora. E já tive alguns haters por defender a Autêntica, muitos. Porque me parece que na live, no vídeo com o Pedro Eudoro Tavares, essas questões ficam muito claras, né? Me parece que a única tradução para o português, tá?
onde você tem linguistas, né, tradutores ali, e psicanalistas trabalhando juntos. A única. Tá? E isso tem uma consequência na teoria de uma forma muito importante, e, consequentemente, outra teoria, outra clínica. Né? Quem está no seminário comigo de terça-feira, a gente fez a leitura, a gente faz lá na terça-feira, toda terça-feira pelo ESP, eu tenho um seminário. Quem quiser participar, a gente vai começar a ler A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, né, do Lacan. Mas a gente leu o texto do Freud, eu acho que foi A Dinâmica da Transferência, e a gente leu com duas versões distintas. Ou Recordar, Repetir, Elaborar, não sei qual foi. E nas duas versões você via que havia ali uma direção de tratamento distinto, né? Na versão da autêntica, quando a gente compara com a versão da Companhia das Letras. Então, ficou muito claro, na hora que a gente vai lendo ali, linha por linha, palavra por palavra, vai discutindo, vai ficando muito claro que uma tendia a alguma coisa e a outra pretendia uma outra coisa. Aí, minha gente, não se trata só de traduzir de palavras, se trata de implicações clínicas, né? Ou seja, a gente trabalha com o sofrimento das pessoas aí, com a angústia, com o mal-estar, com a vida, né? Então, se você está fazendo uma clínica, né, a partir de uma dessas teorias, você vai ter efeitos, tá? Distintos, inclusive. Tá? Vamos lá. Um dos caras que teve essa briga comigo aí, depois ele brigou sozinho, eu não brigo com as pessoas. Não tenho saco. Agora ele está usando a edição da Autêntica nos grupos dele lá. Eu falei assim, aprendeu. Deu vontade de falar, eu avisei, né? Como diz a Ana Suia, eu não faço a rancorosa, então eu tô tranquilo, né? Vamos lá, gente. As pulsões e seus destinos. Frequentemente ouvimos a exigência de que uma ciência deve ser construída sobre conceitos fundamentais claros e precisos. Na realidade, nenhuma ciência, nem mesmo a mais exata, começa com tais definições. O verdadeiro início da atividade científica consiste, antes, na descrição de fenômenos que serão depois agrupados, ordenados e correlacionados. Dois pontos aqui. Primeiro, percebam como Freud está trabalhando com a psicanálise enquanto ciência, né? Freud não está dizendo na descrição de uma arte, né? Numa, sei lá, numa disciplina científica. Não. Ele está dizendo, olha, a psicanálise é uma ciência. E ele vai insistir nisso. Mas a ciência para o Freud é diferente da ciência de hoje em dia. Óbvio que é diferente. Você tem ali outros elementos que nos permite pensar o que é a ciência. Agora, o científico não me parece que muda muito. O científico é mais ou menos assim. Você tem um determinado dado, elemento, fenômeno, como Freud está descrevendo aqui, né? Você vai investigar esse fenômeno, propondo conjecturas, suposições e por aí vai, e você vai, diante do fenômeno, verificar se, uma vez que você intervém, essas conjecturas, essas proposições se sustentam ou não se sustentam. Né? Ou seja, você tem uma teoria, né, que te permite observar, verificar um determinado fenômeno, tá? E a partir do momento em que você aplica a teoria sobre o fenômeno, você vai colher os resultados disso. Vai dizer, bom, é assim, não é assim. Percebam que há uma relação direta entre teoria e clínica na psicanálise. Você tem a teoria da psicanálise que te permite um dispositivo clínico, e a partir desse dispositivo clínico, você vai verificar
se essa teoria se sustenta ou não se sustenta. Marco, aonde que a gente pode ver uma alteração significativa no pensamento psicanalítico recentemente? Fenômeno psicossomático. O sintoma, tal qual se apresenta de uma forma bem clara, né, para todos os nossos pacientes, ele não se resolve como se resolve um fenômeno psicossomático. Então, você precisa, por mais que isso seja apresentado no campo da medicina como um sintoma, como uma doença, né, nesse discurso biomédico, para a psicanálise, você tem outra coisa, totalmente distinta. Né? Tá claro isso para vocês? Então, diante de um sintoma, né, vamos pensar aqui, diante de um sintoma histérico, obsessivo, fóbico, você tem um tipo de trabalho. Diante de algo que é para a medicina, um sintoma, que tem a ver com uma conversão no corpo. Tá? Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da fibromialgia, um péssimo exemplo, péssimo, mas é o que me veio na cabeça aqui agora. A fibromialgia pode se apresentar como um sintoma histérico, na medida em que não há alteração, tá, orgânica nesse corpo. Não há uma lesão verificável nesse corpo. E quando há? Bom, se tem uma lesão, já não podemos dizer que é uma conversão, né? Que está no campo das representações e tal, está no corpo do somático. Como é que eu trabalho com isso? Vai ter que trabalhar de outro jeito. Há, então, pacientes que apresentam fibromialgia, que a fibromialgia são sintomas histéricos, tá? Se apresentam como sintoma histérico, com relação à identificação, com uma série de questões ali. Mas há também os pacientes que apresentam uma fibromialgia e que não é um sintoma histérico, que é um fenômeno psicossomático. Você vai precisar trabalhar de uma outra maneira com isso. Então, você precisa de uma outra teoria para dar conta dessa prática, dessa clínica. Tá? Vamos lá, vamos trabalhar com pacientes. Beleza, pega outro caso. Usuário de droga. Qual é o método terapêutico que retira os pacientes da droga? E agora vamos começar a criar contendas aqui. Por isso que o povo briga comigo. E o paciente se cura e nunca mais usa droga. Bom, quem tem parente aqui, acredito que todos nós temos ou tivemos, né? Isso está para todo canto. Sabe que se você interna, a pessoa sai do internamento, faz lá tudo bonitinho que tinha que fazer, desintoxica, volta e daqui a pouco tá usando droga de novo. Ó, tô escutando real, só um pouquinho. Né? Não tem ali. Ah, mas a nossa taxa de remissão é altíssima, 40% dos nossos pacientes não voltam, né? Tá, quanto tempo que dura isso? Né? Quanto tempo que isso se sustenta? As comunidades terapêuticas mesmo, enquanto o paciente está lá, enquanto você faz o laço, você tem ali uma articulação comunitária, né, e tal, pô, o paciente dá conta, né? O cliente, né? Faz ali bonitinho, mas chega uma hora, como nós vamos ver no texto aqui, que aquilo não é da ordem de uma necessidade orgânica, tão simplesmente como as pessoas pensam. É da ordem de uma pulsão, de um curto-circuito pulsional. Ou seja, vai ter que trabalhar de outra forma. Eu tive pacientes usuários de droga que nunca mais usaram droga. Boa parte deles, inclusive, usavam drogas psicotrópicas. Venlafaxina, quetiapina, alguns maconha.
outros álcool, cigarro. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, meu, fulano precisa parar de fumar. Faz 10 anos que faz análise e não para de fumar. Vamos entender que se trata de uma satisfação pulsional? Né? Se você tira isso da pessoa, o que ela vai fazer? O que você oferece no lugar? De tão bom quanto? Hum? Café, Alessandra. Pois é, o café conta. Cada um com a sua droga, né? Eu acho que o livro da Pasternak do Orsi dá para a gente fazer muitas analogias, né? Eles falam que cada um tem a sua pseudociência de estimação. Eu queria perguntar para eles qual é a deles, né? Porque se todo mundo tem, né? Então eles não são humanos, né? Todo mundo tem uma, tal. Qual que é a sua? O cientificismo, beleza. A pseudociência deles é o cientificismo que eles pregam como religião. Mas eu acho que todos nós temos um ponto, né? E aí está o trabalho da psicanálise de permitir que o eu, né, se dê conta disso, esse ponto irredutível de uma satisfação pulsional com o objeto que permite ali permite a vida, né? Permite a manutenção da vida. Agora, por que que a gente tem tanta dificuldade em trabalhar com o usuário de crack? Porque é um curto-circuito pulsional que vai direto para a morte. Como é que você rompe com algo que está intimamente relacionado com mais além do princípio do prazer? Ou seja, enquanto a gente está no cigarro, na maconha, no álcool, no café, em qualquer coisa assim que são essas drogas mais, né? Você está fazendo uma ligação de uma representação. Ou seja, a pulsão, de alguma maneira, se liga a esses objetos, né? Aí você consegue operar modificando o objeto. Pode sublimar, mas e quando entra o crack? Né? A pedra fuma, quem atendeu já o usuário de crack sabe que o buraco é bem mais embaixo. Eu tive um paciente que parou de usar crack, mas era psicótico, então não conta. A relação do psicótico com a droga é muito diferente da relação do neurótico com a droga, né? Inclusive, para alguns psicóticos, o crack não funciona, né? A gente precisa se perguntar o porquê uma pessoa que fuma uma pedra não sofre os efeitos dessa pedra. Ou seja, é só organismo, isso que a gente chama de humano? Vamos lá. Quem faz um trabalho bem legal com isso, vocês encontram no livro Psicopatologia Lacaniana, o volume 2, é o Cleiton Andrade, tá? Que é um dos docentes aí convidados da pós do ESP, tá? De fundamentos do ESP. Diga, Daniela, quer perguntar? Oi, eu quero. É porque a primeira vez que eu participo, não sei bem como é. Então, se não couber pergunta agora, você. Ok, né? Hum? Essa questão que você falou da relação da droga do neurótico e do psicótico com a droga, né? Que há uma diferença. Então, eu não sei se cabe perguntar isso aqui, se a gente fica bem restrito ao texto, mas se não couber, de repente você sugerir uma leitura, porque eu não sei desse assunto e me interessou. Quer saber das diferenças? Assim, qual seria Tá, qual seria a diferença da é, relação e depois é eu me porque, aprofundar é mais. porque a droga, ela, por exemplo, no neurótico, né, quando a gente escuta o paciente, teve um paciente meu que ele falava disso, né? A maconha, a cocaína, a cerveja, a mulher, sempre, nunca falava o pó, nunca colocava no masculino. E aí, em determinado momento, ele fala que, bom,
me parece que a droga me permite uma relação com a minha mãe, que ele não conheceu. Né? Então veja que isso está articulado no circuito pulsional. A moto, ele não queria A carro. pornografia entra também. Não nesse caso, né? Tá. Tô citando aqui um caso. Digo, o vício na pornografia, não. Daniela, aí que tá. Se você toma droga, aí você tem os elementos da droga. Se você tem pornografia, você tem outros elementos. Tem religião, você tem outros elementos, entendeu? Não, porque você falou a moto aí. Isso é porque entra na série, né, de representações, Bastante feminino. e de alguma maneira tá ligada ali com o feminino e com a relação que ele gostaria de ter com a mãe. A moto, por que a moto? Porque quando ele andava de moto, ele transgredia de alguma maneira a velocidade e tal, sentia a emoção, a adrenalina, né? Encontrava com alguma coisa. Uma vez ele sai da sessão e diz assim, cara, parece que eu tô chapado. Na outra sessão ele volta e diz, meu, a análise fez um efeito em mim que eu só conseguia ter na maconha. Isso é um neurótico falando. Um psicótico pode cheirar cocaína e... Sério que vocês usam isso aqui? O que que acontece? Nada, espirro. Pode ser que, tá? Tive casos já de pacientes que fumaram maconha e psicotizaram. Ah, mas a maconha criou um psicótico? Não. Por isso que eu falo, gente, cuidado com a maconha. A maconha desencadeou um surto, né? Que poderia não ter sido desencadeado. Ah, mas eu já fumei e não deu nada. Então, beleza, você passou no teste. Continua, fica à vontade, né? Agora, tem muita gente que deprime, né? Que fuma maconha e deprime. Tem um Entendi. caso clínico bem interessante. A Interessante. pessoa fumava maconha, ela tinha ideação suicida, tinha um monte de coisa. Ela fumava maconha, e essas ideações iam embora, ela comia um monte, e aí depois ia dormir. E aí de repente, ela fala assim, eu acho que a minha relação com a maconha, ela é uma relação com a comida. Eu falei, por quê? Eu como até me encher, aí eu vou dormir. Veja, não é a maconha, é aquilo que ela tira da maconha. O prazer oral tá aí. Comida, fumar, um monte de coisa aí. Comia e dormia. Isso lembra vocês alguma coisa? O bebê, né? Um bebê. Ela fala disso depois, né? Então, vamos lá. Mas tem uns textos aí daquele livro Psicopatologia Lacaniana, onde vocês vão ter ali vários elementos, tá? O volume 2. O volume um é bom, muito bom. O volume 2 é melhor ainda. Então, peguem ali os dois. Vai ter um terceiro em breve, eu acho. Vamos lá. Já na descrição, não se pode evitar a aplicação de determinadas ideias abstratas ao material, ao objeto, né, que você está estudando. Ideias tomadas de algum lugar, por certo, não somente das novas experiências. Da onde que vêm essas ideias? Dentro da ciência, filosofia. Eu acho que o melhor arcabouço teórico que qualquer ciência pode se utilizar para pensar o seu objeto, pelo menos num pontapé inicial aí, para começar, para iniciar a partida, dentro do campo da filosofia. Tais ideias, os futuros conceitos fundamentais da ciência, tornam-se ainda mais indispensáveis na elaboração posterior da matéria. Então, você vai ter ali, dentro do campo da filosofia, alguns pensadores que vão propor algumas hipóteses.
Aí você pega essas hipóteses e vai testar no laboratório, ou na clínica, ou sei lá, em qualquer lugar que vocês puderem imaginar. Uma vez que você testa, retroativamente, a teoria ela vai ser modificada, tá? Até que você vai tendo um acabamento mais ali próximo, né, daquilo que a gente pode chamar ali de realidade, tá? Uma diferença muito importante aqui, pessoal, a gente precisa marcar que é entre o saber e a verdade. Lacan faz essa diferença, Freud não faz isso, né, de uma maneira assim mais direta, mas uma coisa é a gente entender que a ciência nos permite saber sobre. Outra coisa é acreditar que a ciência, e aí é da ordem de uma crença, de uma religião, ela diz a verdade sobre. Quando alguém me diz que está cientificamente comprovado que isso é isso, eu costumo rir da cara dessa pessoa, porque daqui a pouco muda a ciência. Muda, né, a epistemologia, muda os conceitos. Por exemplo, está cientificamente comprovado que a lei da gravidade são dois corpos que se atraem mutuamente. Isso está certo ou não está? Vocês já viram? Quem está no meu seminário vai lembrar disso, né? Vocês já viram a teoria da gravidade a partir da teoria da relatividade geral do Einstein? Que não tem absolutamente nada a ver com dois corpos que se atraem mutuamente? E aí? Qual ciência vocês vão utilizar para dizer que a ciência comprova empiricamente? Né? Só para colocar aqui lenha na fogueira, né? No princípio, elas devem manter certo grau de indeterminação. Esses conceitos fundamentais, né? Não se pode contar aí com uma clara delimitação de seus conteúdos. Enquanto se encontram nesse estado, chegamos a um entendimento quanto ao seu significado, remetendo-nos continuamente ao material experimental, do qual parecem ter sido extraídas, mas que, na verdade, lhes é subordinado. Portanto, elas têm a rigor o caráter de convenções. Por exemplo, a força é uma convenção. A velocidade da luz é uma convenção. Ninguém mediu a velocidade da luz. Mas uma vez que você tem essa convenção, isso te permite determinados cálculos, te permite determinadas experiências, te permite uma explicação, tá? A respeito de determinados fenômenos. Muda a teoria, muda a compreensão do fenômeno. Portanto, elas têm a rigor o caráter de convenções, embora seja o caso de dizer que não são escolhidas de modo arbitrário, mas sim determinadas por significativas relações com o material empírico. Óbvio, né? Ninguém tira do nada as teorias. Relações essas que imaginamos poder adivinhar antes mesmo que as possamos reconhecer e demonstrar. Apenas após uma exaustiva investigação do campo de fenômenos que estamos abordando, podem-se apreender de forma mais precisa seus conceitos científicos fundamentais e progressivamente modificá-los de modo que eles se tornem utilizáveis em larga medida e livres de contradição. Então, é possível ter chegado o momento de defini-los. O progresso do conhecimento, entretanto, não tolera nenhuma rigidez nas definições. Engraçado a galera falar que a psicanálise do Freud, não sei o que, já passou, e que o Freud achava que aquilo era aquilo e pronto, acabou. Olha só, no próprio texto do Freud, a gente vê que é precisamente o contrário, né? Que a teoria vai se modificando de acordo com a experiência prática, assim como ela pode se confirmar. Eu estou para fazer uma live com um cara da PBE, que é da terapia cognitivo-comportamental. Eu já fiz com um psicólogo,
Dia 20 agora vai ter com a psiquiatra, né, lá no Instagram. Com o Matheus Souza, a gente discutiu um pouco dessa perspectiva. Se você trabalha sem a hipótese do inconsciente, ok, não tem problema nenhum você trabalhar sem a hipótese do inconsciente, mas entenda que a tua clínica vai ter esse limite. Se for um sintoma a partir dessas representações inconscientes recalcadas, você jamais vai conseguir trabalhar. O máximo que você vai conseguir fazer é trocar o sintoma. De uma representação para outra. Mas fazer essa investigação, essa análise, dissolver isso na fala, né? Não. Talvez por isso que na pesquisa de Tavistock, do Research Center, tá no meu artigo essa pesquisa. Os pacientes refratários, né, ao tratamento usual no Reino Unido, quando foram submetidos ao tratamento psicanalítico, mais de 40% deles atingiram o estado de remissão da depressão. Né? Por quê? Porque, bom, para esses pacientes refratários, talvez o problema não seja comportamental da consciência, seja de uma outra ordem, né? Uma hipótese, por exemplo, que a gente pode tirar dessa, dessa pesquisa. Né? Vamos lá. Então é possível. Tá. Como nos ensina de modo brilhante o exemplo da física, também os conceitos fundamentais, firmemente estabelecidos, passam por uma constante modificação de conteúdo. Um conceito fundamental convencional a essa maneira, e até agora bastante obscuro, mas do qual não podemos abrir mão na psicologia, é o da pulsão. Algumas pessoas podem estranhar que o Freud falando que é da psicologia, né? Para o Freud, a psicanálise deveria ser pensada como a psicologia das profundezas, ele vai dizer isso em alguns textos, tá? Não levem isso muito a sério. Lacan, ele vai dizer o seguinte, que é óbvio que a psicanálise é uma terapia, mas ela é uma terapia diferente das outras. O Freud também, quando ele vai falar sobre a psicoterapia em 1905, ele vai fazer essa diferenciação entre psicoterapia e psicanálise, né? Procuremos, pois, preenchê-lo com conteúdos partindo de diferentes lados. Primeiramente, pelo lado da fisiologia. Vocês já ouviram falar que a psicanálise descarta o orgânico? Já ouviram dizer isso? Que é como se o corpo não entrasse em cena na teoria psicanalítica? O corpo fica de fora? Quem segue o meu trabalho sabe que não é por aí, né? O psicanalista, ele é acusado de ser mentalista, de deixar o corpo completamente fora, que só importa as representações. É o que o Freud nos ensina. Primeiramente, pelo lado da fisiologia. Essa nos deu o conceito de estímulo e o esquema do arco reflexo, segundo o qual um estímulo trazido de fora e que atinge o tecido vivo, a substância nervosa, é descarregado para fora por meio da ação. Tal ação está de acordo com seus fins. Se ela afasta a substância estimulada da influência do estímulo, se a retira de seu raio de atuação. O Lacan, ele tem um textinho dele, Função e Campo da Fala e da Linguagem, ele vai dar o exemplo lá dos comportamentalistas, né? Ele vai dizer assim, olha, pega lá Pavlov, tudo, né? Ele vai discutir ali, ele vai falar assim, olha, se eu pego um paciente, então, e eu ensino ele a contrair a pupila todas as vezes que ele escutar a palavra contract, né? Contraia, em inglês. Será que esse paciente, quando for casar e for assinar o contract, né? O contrato de casamento, a hora que ele escutar esse contract, a pupila dele vai fechar? Ou seja, nós estamos
produzindo efeitos no corpo a esse nível, né? É o sininho do cão de Pavlov. Ou será que a contração da pupila é um estímulo arco-reflexo? Como não ver nessas experiências a influência da linguagem, a submissão do corpo à linguagem, né? Como se relaciona, então, a pulsão com o estímulo? Aqui o Freud vai dar uma viajada, tá, gente? Depois ele vai delimitar melhor a matéria, né? Nada nos impede de subsumir o conceito de pulsão no de estímulo. A pulsão seria um estímulo para o psíquico. Ou seja, a pulsão é um estímulo para o psíquico. Como é que a gente pode pensar isso, né? Se vocês pensam, por exemplo, que você pega ali o fósforo quente e põe na pele, né? Você tem um estímulo ali que vai te permitir uma determinada reação. O interessante é que, diante da pulsão, você não tem uma reação pré-determinada, escrita, como teria no instinto. Essa diferença entre pulsão e instinto é de suma importância no campo da psicanálise, porque ou estamos trabalhando com o conceito de humano enquanto animal instintivo, e aí não estamos no campo da psicanálise, ou estamos trabalhando com o conceito de humano enquanto pulsional, que está muito mais articulado com as ideias de Kant, Schopenhauer, Nietzsche. Aonde a gente pode entender que isso que nós chamamos de realidade é mediada pela linguagem, pela cultura. A realidade em si é inacessível pela razão, para a razão humana, diferente do animal, que tem um acesso direto à realidade. Nada nos impede. Tá. Entretanto, logo somos advertidos quanto a fazer equivaler pulsão e estímulo psíquico. Claramente, existem outros estímulos para o psiquismo além dos pulsionais. Aqueles que se comportam de modo muito mais semelhante aos estímulos fisiológicos, ou seja, se comportam de modo semelhante aos estímulos fisiológicos. Quando, por exemplo, uma luz forte atinge o olho, não se trata de um estímulo pulsional, mas é o caso, no entanto, quando há um ressecamento da mucosa da faringe ou a irritação da mucosa do estômago. Olha que interessante aqui, o Freud está dizendo, então, que a sede ou a fome, que podem ser biologicamente compreendidas como irritação da mucosa do estômago ou ressecamento da mucosa da faringe, que isso está submetido à pulsão. Aqui a gente já começa a entrar na ideia de que, bom, se é da pulsão, não é a água que vai matar minha sede. Eu sigo uma mulher no Instagram que ela é psiquiatra de gatos. Ela fala umas coisas bem legais às vezes, mas passa longe de. A última é que ela falou que gatos não tomam água na natureza. Ela nunca assistiu National Geographic? Vocês já viram um leão procurando tomar água? Briga até com um elefante às vezes, né?
para chegar lá no olho de água? O tigre, a onça? Ou ela tá certa, ou aquela foto da onça tomando água, né? Aquilo lá foi Photoshop, inteligência artificial, não sei. Falou também que gato não gosta de colo. Eu chego em casa, abro a porta, minha gata sai, enquanto eu não pego ela no colo, ela não entra para dentro de casa. E eu pego ela no colo. Marco, mas como é que você sabe que ela gosta de colo? Primeiro que se eu não pego ela no colo, eu entro para casa e ela vem atrás, daqui a pouco ela já corre de novo para fora, até que ela deita e eu tenho que pegar ela no colo. E outra, quando eu pego ela no colo, ela ronrona. Faz aquele movimentinho de amassar pão no meu ombro. De duas, uma, né? Ou ronronar e amassar pão é algo que não tem a ver com o gato se sentindo bem, seguro e blá blá blá. Ou então ela gosta de colo. Diga, Dani. O Marco, Oi. você estava falando nessa parte do texto do estímulo, que tem um estímulo externo e o estímulo interno, né? Que, sei lá, ativa esse estímulo interno. Então, nessa ideia, a pulsão sempre vai se dar por um estímulo externo, mas acontece internamente. É uma resposta ao estímulo externo. Não, vamos continuar com a leitura. Isso vai ficar mais claro. Mas olha só, o Lacan depois ele vai pegar a banda de Möbius para desmontar essa ideia de interno e externo, tá? Certo. Eu acho muito importante, né, a gente ter isso como referência desde já, que essa ideia de interno e externo, mesmo nos últimos textos de Freud, onde ele vai falar sobre o aparelho psíquico, se não me engano, chama Dissecção da Personalidade Psíquica, um dos últimos textos do Freud, no Compêndio de Psicanálise. Ele vai dizer que, ou nas novas conferências introdutórias, agora eu não tô lembrado, mas ele vai dizer que essa ideia de interno e externo não funciona. Porque eu fiquei pensando sobre isso, porque nem sempre, por exemplo, se você tem um vício de cigarro, por exemplo, não tem um estímulo externo já, ou já incorporou alguma coisa, né? Alguma coisa Porque te faz automaticamente, talvez, pegar esse cigarro e fumar. aqui, vamos tomar cuidado para não confundir essa ideia de vício com a ideia de satisfação pulsional. Porque Hum, vício a gente vai ter quando a gente vai pensar por um ponto de vista médico, né, psicológico. Já essa satisfação pulsional, ela pode ser pensada, né, como um circuito facilitado onde há satisfação através de um objeto. Mas o que você está colocando, Dani, para mim é muito importante, porque veja bem, não tem uma inscrição do cigarro antes. O que aquela pessoa procura quando vai fumar pela primeira vez? E o que ela encontra? Não encontra algo prazeroso. Por que repete? sim. Repete por causa da nicotina. Não, a nicotina precisa né, do corpo acostumar, né? Entra fumaça, tosse, seca a garganta, faz mal. Tem adolescente que passa mal, né? Teve um caso meu de um cara que fumava maconha todo dia, mas ele não era viciado, né? É esse aí que eu falei que saiu do divã como se tivesse fumado maconha. E ele falou assim para mim uma coisa bem legal, que ele falou que o que ele procura na maconha e que ele começa a encontrar na cocaína era aquela sensação,
né, da primeira vez que ele fumou. Aí as pessoas podem falar assim, nossa, mas faz muito sentido, né? Aquela sensação de prazer da primeira vez. Esse cara começa a falar disso e eu falo assim, como que foi essa primeira vez? Aí ele falou assim, foi muito boa e tal e tal. E aí depois no final da sessão ele me diz assim, foi uma bosta. Caiu minha pressão, eu passei mal, eu fiquei uma semana sem conseguir sair de casa direito. Eu fiquei muito mal. Eu falei, é isso que você está procurando, então, quando você usa cocaína? Veja que na fala do paciente de eu procuro o prazer que eu senti na primeira vez que eu usei. Isso que aparece na fala do paciente não é nem 100% verdadeiro, nem 100% mentira ou errado. Há uma fantasia, tá? Que começa a ser articulada e a partir dessa fantasia de satisfação, essa fantasia de prazer, isso vai engendrar um curto-circuito com aquele objeto, com aquela coisa. Não é uma relação direta com a coisa, porque na relação direta com a coisa, ele passou mal. Por que bebo vinho? Nem gosto de vinho. E às vezes bebo muito, odeio ressaca. Por que faço? São Paulo já falava isso, né? São Paulo apóstolo. Por que faço o... Como que é? Por que faço o mal que não quero ao invés do bem que quero? O cara era freudiano em nos anos 20, 30 ali depois de Cristo. Já tinha um freudiano lá. Bom, vamos lá. Obtivemos agora, portanto, material para a diferenciação entre o estímulo pulsional e outro estímulo fisiológico que atua sobre o anímico. Em primeiro lugar, o estímulo pulsional, aqui respondendo, Dani, não vem do mundo exterior, mas do interior do próprio organismo. Ressecamento da mucosa da faringe e irritação da mucosa do estômago em oposição à luz. A luz vem de fora, no corpo você tem ali a zona erógena, a faringe, uma coisa, né? Por isso, ele atua de modo diferente sobre o anímico e requer outras ações para sua eliminação. Além disso, toda a essência do estímulo está na suposição de que ele atua como um impacto único, podendo, então, ser também neutralizado através de uma única ação adequada, cujo modelo estaria na fuga motora em face da fonte estimuladora. Certamente, esses impactos podem se repetir e se somar, mas isso em nada altera a concepção do processo e as condições para a suspensão do estímulo. A pulsão, por sua vez, jamais atua como uma força momentânea de impacto, mas sempre como uma força constante. Força constante. Guardem bem essa ideia, porque isso vai ser uma das principais definições da pulsão. Já o instinto é momentâneo. O instinto, você come, está saciado, e talvez isso volte mais para frente. Isso volta mais para frente. Como o Freud está dizendo aqui, que tem uma repetição aí. No entanto, você come,
tá cheio, come mais um pouco, pega a sobremesa e a hora que termina fala, o que que tem para janta? Força constante. A pulsão, por sua vez, jamais atua como uma força momentânea de impacto, mas sempre como uma força constante. E eu não estou falando aqui de compulsão alimentar, não, tá, gente? Estou falando de pessoas. É difícil a gente falar de pessoas normais, né? Eu nem acredito que elas existam. Mas pessoas. Estamos falando de gente, né? Como ela não ataca de fora, mas do interior do corpo, nenhuma fuga é eficaz contra ela. Uma denominação, ou seja, por mais que você coma, algo ainda ali vai continuar fazendo esse estímulo, vai continuar presente, né? Uma denominação melhor para o estímulo pulsional seria necessidade, entre aspas, ele coloca inclusive entre aspas aqui, tá? E para o que suspende essa necessidade, satisfação. Ela pode ser alcançada somente através de uma modificação adequada da fonte interna de estímulo, ou seja, a satisfação só pode ser alcançada na medida em que você modifica a fonte de estímulo. Essa fonte, que depois o Freud vai dizer aqui da zona erógena, é bem isso mesmo, né? Você só tem ali uma satisfação oral na medida em que você modifica, né, o estado dessa boca. Beija, enche de fumaça, põe uma comida, toma alguma coisa, altera o estado. Não elimina, altera. São coisas diferentes. Não elimina os estímulos. Coloquemo-nos na posição de um ser vivo, quase totalmente desamparado, ainda desorientado no mundo, e que recebe estímulos sobre sua substância nervosa. Olha que interessante, o Freud está aqui dando algumas indicações para a gente de que, primeiro ele vai falar lá, né? A mucosa, o tecido vivo, aí agora aqui ele vai falar que substância nervosa. Veja que parece que o Freud ele trabalha com uma dimensão do corpo que não está ainda tomada pelo campo da representação. Um corpo mítico, um organismo animal, ainda não humano. Lacan vai chamar esse corpo mítico de infância, que é a bolinha de carne, que ainda não é gente. Coloquemo-nos na posição de um ser vivo, quase totalmente desamparado, ainda desorientado no mundo, e que recebe estímulos sobre sua substância nervosa, o frio, a fome, a sede não, frio, a luz, o calor, né? Complexos familiares, o Lacan trabalha esses elementos aqui no nascimento. Esse ser logo estará em condições de estabelecer uma primeira diferenciação e adquirir uma primeira orientação. Por um lado, ele passará a perceber estímulos dos quais é capaz de se afastar através de uma ação muscular, fuga. Qual bebê que consegue fazer isso? Tá vendo como é mítico? O bebê humano não consegue fazer isso aqui. Já o bebê elefante nasce, cai e sai andando. O bebê golfinho já sai nadando, gente. Como é que a gente nem andar sabe, o bebê golfinho já sai nadando. E respira. O bebê humano nem respirar sabe. Alguns bebês, inclusive, precisa fazer aquela
coisinha lá, precisa tirar o negócio. Totalmente desamparado. Totalmente à mercê de um outro, que de alguma maneira diga viva. Está totalmente à mercê do desejo do outro. Esse ser logo estará em condições de estabelecer, tá? Por outro lado, porém, perceberá também estímulos contra os quais tal ação é inútil, que apesar disso mantém seu caráter de constante premência, sendo tais estímulos a marca característica de um mundo interior, dentro e fora. A evidência de necessidades pulsionais, a substância perceptiva desse ser vivo, substância, veja, ele não está dizendo aqui ainda, articulando isso com o conceito de alma, de psique, tá? A substância perceptiva desse ser vivo terá adquirido, assim, na eficácia da atividade muscular, um ponto de referência para distinguir um fora de um dentro. Aqui o Freud está sendo totalmente hipotético. Tá? Logo, encontramos primeiramente a essência da pulsão em suas principais características, ou seja, sua origem em fontes estimuladoras no interior do organismo e sua ocorrência como força constante. Então, a pulsão tem origem nas fontes estimuladoras no interior do organismo, essas células, né, secretórias, essas células que de alguma maneira estão vivas, agitadas, excitadas, né? Aí, aonde nós temos a necessidade no animal, a pulsão se apoia sobre a necessidade, a noção de apoio em Freud é uma noção bem importante, se apoia sobre a necessidade e transforma em outra coisa. A necessidade do bebê é de leite ou de comida? Por que os bebês mamam? A necessidade do bebê, se é que a gente pode pensar em uma necessidade, é corresponder à demanda do outro. A mãe que pega a teta, põe na boca e fala, mama, não é? Nessa relação entre mãe e bebê que vai se produzir o ato de sugar. Muitos bebês, inclusive, nascem, não têm o ato, o arco reflexo de sugar, de sucção. Não tem esse movimento. Tem que aprender. Tem alguma mãe aqui que teve que ensinar aprendendo com o bebê? Ou ninguém? Com certeza. É. Sim. Se fosse arco reflexo, instintivo, bom, tava desde ali. Ah, Marco, mas lá na barriga, eu vi no ultrassom, botava o dedo, sugava. Não, não sugava. Como é que você sabe que sugava? Uma coisa que eu aprendi com os psicólogos comportamentais, e que poucos deles se utilizam disso, infelizmente, é que a gente não pode inferir. O que você está vendo ali é um bebê botando a mão na boca e o que está se passando ali? Não tem nem ideia. Ah, mas ele está engolindo. Tá engolindo. Você vê ali o movimento, tá? Você consegue hoje ver que função isso tem. Ou melhor dizendo, será que esse bebê na barriga já não está, de alguma maneira, correspondendo ao desejo da mãe?
Ah, Marco, mas é muita viagem. Pode ser, é uma teoria. Lembra que eu disse? A ciência nos permite saberes, e o Freud coloca aqui. Esses saberes podem ser refutados. Psicanálise não é uma visão de mundo. Ou seja, ela não é algo que vai ser explicativo para todas as coisas. Ela é uma teoria. E como tal, ela não diz a verdade sobre o objeto. Ela produz um saber. E a partir desse saber, a gente pode pensar ali uma série de outras questões, né? Logo encontramos primeiramente a essência da pulsão em suas principais características, ou seja, sua origem em fontes estimuladoras no interior do organismo e sua ocorrência como força constante, o que nos conduz a outro de seus traços distintivos, sua inexpugnabilidade pelas ações de fuga. Mas, ao longo dessas discussões, não pudemos deixar de perceber algo que requer de nós uma nova admissão. Ou seja, precisamos admitir uma outra coisa, que até então isso, né, estava dado como certo, estava passar batido, sei lá. Veja como uma nova admissão, 1915 aqui. Estava ali, como eu disse para vocês no começo, né? Estava discutindo coisas, deixando algumas coisas já prontas. Bom, isso aqui está pronto, mas não está acabado, é diferente, né? Mas a gente está vendo outras coisas aqui. Nós não somente aplicamos o nosso material experimental, nós não somente aplicamos ao nosso material experimental certas convenções na forma de conceitos fundamentais, mas também nos servimos de certos pressupostos complexos para que possamos nos guiar no trabalho com o mundo dos fenômenos psicológicos. O mais importante desses pressupostos já foi colocado, e só nos resta agora destacá-lo de modo explícito. Ele é de natureza biológica, está até grifado aqui, né? Trabalha com a noção de tendência, eventualmente de finalidade, e sustenta que o sistema nervoso é um aparelho cuja função é de afastar os estímulos que o atingem, reduzi-lo ao mais baixo nível ou, se fosse possível, manter-se completamente livre de qualquer estímulo. Nesse ponto aqui, manter-se completamente livre de qualquer estímulo, vocês conseguem já ver uma ponte com a pulsão de morte em 1920? O retorno ao estado inorgânico? Olha que interessante, aqui a gente já vê que a finalidade da pulsão é a morte. Sem nos surpreendermos com a imprecisão dessa ideia, atribuamos, de modo geral, ao sistema nervoso a seguinte tarefa: o domínio dos estímulos. Vemos, então, o quanto a introdução das pulsões torna complexo o simples esquema reflexo fisiológico, que é o arco reflexo do organismo, né? Os estímulos externos impõem apenas uma tarefa, a de subtrair-se deles, o que ocorre pelos movimentos musculares, dos quais um alcança sua meta, e sendo o apropriado, torna-se uma disposição hereditária. Freud com Darwin aqui. Não esqueçam, Freud era um darwinista clássico, assim, inveterado, né? Freud, teoria da evolução e Freud não tem como separar. Os estímulos, né, só uma coisa, gente, na minha tese eu estou trabalhando sobre a epigenética, né? E aí a gente vai precisar começar a entender um pouquinho melhor de Lamarck, né? Para pensar ali o neolamarquismo, epigenética, Eric Kendall, né? Para pensar como que pode o tratamento psicanalítico, por exemplo, né?
modificar esse corpo, né, a ponto de produzir novos neurotransmissores, produzir aumento de receptores serotoninérgicos, produzir ali alterações na diminuição da atividade da amígdala, do pré-frontal, né, uma parte ali do cérebro, em pacientes com depressão grave, né? Isso tudo já é mensurado, tem várias pesquisas, acho que no meu artigo eu trago isso também, mas como a gente pode entender que a psicanálise produz ali uma alteração, né, nesse corpo, nessa substância fisiológica? Tem que ser pela via da epigenética, não tem outra possibilidade da gente pensar isso, né? Mas não é só a psicanálise não, tá, gente? A luz que a gente vê também altera ali o DNA, o sol, o que a gente come, o que a gente escuta, né? Não vamos ser também achar, nós somos a última bolachinha do pacote, não, né? Acho que não é por aí, né, minha gente? Vamos lá. Os estímulos pulsionais que surgem no interior do organismo não podem ser desfeitos por esse mecanismo. Ou seja, isso que está ali, você não vai ter como fugir da fome, né? Tem uma piada acho que é do Tiririca, mas isso está em um texto, eu acho que do Freud. Tiririca, ele fala assim, aonde quer que eu vou, eu encontro comigo mesmo. Lá estou eu. Isso é uma máxima freudiana. Aonde quer que você vá, você carrega você com você mesmo. Não sei se vocês já tiveram pacientes que queriam mudar de cidade, mudar de país, mudar de... Gente, eu já atendi um pessoal, jovens, né? Que vão, fazem aquele intercâmbio, fica lá um mês, um ano, quando volta, volta mais deprimido. Por quê? Porque desmonta a fantasia de que, lá eu vou ser. Você carrega você junto. Teve uma paciente minha que o intercâmbio deu muito certo. Ela fala assim para mim que quando ela foi, ela ficou um ano e lá ela não estava sob o controle dos pais. Que isso era, ao mesmo tempo que angustiante, porque ela estava desamparada, né? Era também libertador. Ela foi, como todo mundo que vai, não voltou a mesma. Mas não voltou pior, não. Eles colocam, portanto, exigências muito mais elevadas ao sistema nervoso. Introduzem-no a atividades complicadas e intrincadas entre si, as quais modificam sobremaneira o mundo externo, que oferece a satisfação à fonte interna estimuladora. Lembra, satisfação é fazer com que, a partir de uma alteração, tá, nessa zona erógena, se produza uma diminuição do estímulo. A satisfação ideal é romper, fazer cessar o estímulo. Qual é a satisfação ideal, então? A morte. Gente, eu não consigo desconectar a ideia de pulsão enquanto força constante com a ideia da bomba de sódio e potássio dos neurônios. Se você tira essa energia, a célula morre.
Vamos lá. Eles colocam, portanto, exigências muito mais elevadas ao sistema nervoso e induzem-no a atividades complicadas e intrincadas entre si, as quais modificam sobremaneira o mundo externo, que oferece a satisfação à fonte interna estimuladora e, portanto, e, sobretudo, obrigam o sistema nervoso a abdicar de sua intenção ideal de conservar afastados os estímulos distantes, pois mantém um inevitável e contínuo afluxo de estímulos, ou seja, isso não para, né? Isso volta, isso está ali o tempo inteiro, né? Poderíamos concluir, pois, que são as pulsões e não os estímulos externos, os verdadeiros motores dos progressos que conduziram o sistema nervoso com sua infindável capacidade de realização ao seu tão elevado patamar atual de desenvolvimento. Certamente, nada nos impede de supor que as pulsões mesmas sejam, ao menos em parte, precipitados dos efeitos de estímulos externos que, no decurso da filogênese, atuaram de forma transformadora sobre a substância viva. Gente, isso aqui é muito importante e é clínico, né? No sentido de que tem uma coisa aqui que o Freud está colocando, substância viva, eu já tinha comentado isso com vocês, né? Substância viva, tecido nervoso, está tudo aqui, né? O tecido vivo. Ele está usando uma série de palavras para dizer assim, olha, o ser humano, a pulsão no humano, ela se ampara nisso, né? Que vai ser mais ou menos assim, uma vez que o estímulo incide sobre o organismo, né, sobre o organismo, não, essa substância viva, o próximo estímulo não vai ser mais o mesmo. Não vai, a substância não vai estar mais do mesmo jeito. Mudou, transformou. Se julgarmos que mesmo a atividade do aparelho anímico mais altamente evoluído está sujeita ao princípio de prazer, quer dizer, que é regulada automaticamente por sensações da série prazer e desprazer, então dificilmente poderemos negar a pressuposição posterior, a de que essas sensações reproduzem o modo como o domínio dos estímulos acontece. Isso, por certo, no sentido de que a sensação de desprazer tem a ver com o aumento e a sensação de prazer com a diminuição do estímulo. Aumenta desprazer, diminui prazer. O prazer, para o Freud, ele não está nisso que diminui, ele está no caminho de diminuição, no percurso. A satisfação está nesse percurso. É mais ou menos assim, você tem uma represa. A hora que você abre a barragem da represa, aquela água que vai passando, esse movimento da água passando sobre a represa produz satisfação. Vocês querem ver uma coisa interessante, quando a gente pega já o texto de 1920? O que é o gozo? Essa é uma boa questão, né? O que é o gozo? Se não essa excitação constante, que não para. Aquilo que deveria ser prazer, gera o quê? Desprazer. Quando não cessa, quando continua. Eu escutei uma vez, não é caso meu, né? Mas eu escutei de um cara que tomou Viagra e aí ele foi transar com a mulher. E depois de um tempo, a mulher já estava satisfeita, ele estava satisfeito e ele continuou com o negócio duro. E
E aí a piada é, bom, para que serve esse negócio duro? O cara começou a ficar angustiado, o negócio continuava duro, ficava dolorido, não sei o que, foi pro hospital, precisou drenar, sei lá, tem um nome isso, né? Aquilo que era para dar prazer, chega um ponto que começa a ser desprazeroso, doer, machucar. Isso, por certo, no sentido de que a sensação de desprazer tem a ver com o aumento e a sensação de prazer com a diminuição do estímulo. Do estímulo, tá? Mas preservemos cuidadosamente a considerável indeterminação dessa hipótese até que, de certa forma, nos seja possível intuir o modo como se relacionam prazer e desprazer com as oscilações nas grandezas dos estímulos que atuam sobre a vida anímica. Por certo, são possíveis relações muito variadas e nada simples. Voltando-nos agora do lado biológico à observação a partir da vida anímica, agora, veja, ele estava trabalhando com o fisiológico, agora ele vai para o anímico, para o psíquico, para a mente, né? Então, nos aparece a pulsão como um conceito. Esses tempos teve um cara no grupo do WhatsApp lá que ele mandou um monte de coisa lá sobre a pulsão e uma das coisas ele falou, a pulsão não é um conceito. Porra, o cara se diz psicanalista e parece que tem uma escolinha de formação de psicanálise. Cara, não leu Freud, velho. Um conceito fronteiriço entre o anímico e o somático, ou seja, não é nem corpo, nem alma. Um detalhe, quando Freud trabalha com o conceito Seele, que é a alma, Seele, eu não sei falar alemão, ele está pegando essa noção de alma e é muito importante que isso fique claro, tá, gente? Do movimento romântico alemão, tá? Do romantismo alemão, acho que é romantismo, né? Alemão. Ele não está pegando isso da teologia, ele não está pegando isso do cristianismo, ele está pegando da filosofia alemã. Qual que é o conceito de alma, Seele, na filosofia alemã? Tem a ver com Kant. Então, também Schopenhauer, Nietzsche depois, e muitos outros. Entre o anímico e o somático, como representante psíquico, então, conceito fronteiriço, entre o anímico e o somático. Primeiro, como representante psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo que alcançam a alma. E aqui o mais importante, como uma medida da exigência de trabalho imposta ao anímico em decorrência de sua relação com o corporal. Sem corpo, sem pulsão, sem psicanálise. Podemos então discutir alguns termos que são utilizados em correlação com o conceito de pulsão. Eu acho que a gente pode continuar depois no dia 20, porque agora a gente vai entrar ali nos elementos da pulsão, né? E vamos abrir aqui agora para conversa, para o bate-papo, e aí depois do dia 20 a gente avança, tá?